Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras experiências espirituais. Hoje vamos conhecer a história de Ethan Anderson. Ele conta que morreu e descobriu e viu uma grande transformação no planeta entre 2023 e 2025. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe um comentário com seu nome e sua cidade. Agora vamos escutar o testemunho de Ethan. Desde a minha infância sempre senti que não pertencia ao lugar onde vivia. Cresci em Brooksville, uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde as ruas tranquilas escondiam muitos segredos sombrios. Minha casa ficava em um bairro de classe média, com casas que pareciam perfeitas por fora, mas muitas delas abrigavam dramas silenciosos como a minha. Meu pai, John Anderson, era um homem alto e intimidante. Seus olhos sempre pareciam cheios de raiva, e ele tinha uma presença que fazia com que todos ao seu redor ficassem tensos. Lembram-me de sua voz grossa e ríspida, muitas vezes elevando-se em gritos que ecoavam pela casa. Desde que me lembro, ele era violento. Frequentemente, ele agredia a minha mãe, Mary, uma mulher pequena e frágil com olhos tristes que contavam histórias de sofrimento. Minha irmã mais velha, Jessica, sempre tentava nos proteger, mas era difícil enfrentar um homem como meu pai. Uma noite, quando eu tinha cerca de 8 anos, ouvi gritos vindos da sala. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Ao chegar ao final da escada, vi meu pai gritando com minha mãe. Ele estava com uma garrafa de cerveja na mão e sua voz era carregada de ódio. "Você não vale nada, Mary. Nunca valeu." Ele gritou, jogando a garrafa contra a parede, espalhando pedaços de vidro por toda parte. Jessica correu para ficar entre eles com as mãos estendidas. "Pai, por favor, pai, não faça isso." Eu estava congelado de medo, meus pés parecendo colados ao chão. Queria correr e ajudar minha irmã, mas não conseguia me mover. Apenas assistia enquanto meu pai empurrava Jessica para o lado e levantava a mão para bater em minha mãe. Essa era a realidade do meu dia a dia. Crescer em um ambiente assim me deixou marcas profundas e a violência que presenciei moldou as cicatrizes emocionais que carrega até hoje. Quando meus pais se divorciaram, eu tinha 12 anos. Foi um alívio temporário, mas logo minha vida entrou em um novo ciclo de dificuldades. Após o divórcio, minha mãe, deprimida, lutava para sustentar a mim e a minha irmã, que estava na faculdade. Mary trabalhava como balconista em uma farmácia local, um emprego que pagava pouco e exigia longas horas. Ela chegava em casa exausta, muitas vezes, com os olhos inchados de chorar, mas tentava manter a aparência de normalidade para mim. Uma tarde encontrei minha mãe sentada na cozinha, olhando fixamente para uma foto de família que estava sobre a mesa. A foto mostrava um momento feliz de nossa vida, muito antes de tudo desmoronar. "Por que isso aconteceu com a gente, Ethan?" Ela murmurou, sem desviar o olhar da foto. Eu não sabia o que responder. Apenas me sentei ao lado dela e segurei sua mão. "Vamos ficar bem, mãe, de alguma forma, vamos ficar bem." Sentindo-me perdido e sozinho, comecei a me envolver com mais companhias. Aos 15 anos fugi de casa. As ruas de Brooksville, que durante o dia pareciam seguras, à noite se transformavam em um lugar perigoso. Encontrei refúgio em um grupo de jovens que, como eu, não tinham para onde ir. Cada um de nós tinha uma história de sofrimento e juntos formávamos uma espécie de família disfuncional. Lembro-me da primeira noite que passei nas ruas. O ar estava frio e cortante, e eu me encolhi em um beco, tentando encontrar algum calor. Foi ali que conheci Sam, um garoto apenas alguns anos mais velho que eu, que também havia fugido de casa. "Ei, garoto, o que você está fazendo aqui sozinho?" Sam perguntou com um tom de voz que misturava curiosidade e preocupação. "Eu não tinha para onde ir", respondi, tentando não deixar minha voz tremer. Sam sorriu e se sentou ao meu lado. "Você vai se acostumar. Nós todos nos acostumamos, mas não é fácil." Com o tempo, Sam se tornou meu amigo mais próximo nas ruas. Ele me ensinou a sobreviver, a evitar os perigos e a encontrar lugares seguros para dormir. Mas nem mesmo Sam podia me proteger de todas as ameaças. Uma noite,
Enquanto vagávamos pelas ruas, fomos abordados por um grupo de homens. Eles nos cercaram e um deles agarrou o meu braço. "Vocês dois vêm com a gente." Ele rosnou apertando o meu braço com força. Sam tentou lutar, mas foi inútil. Fomos levados para um prédio abandonado, onde fomos mantidos prisioneiros por dias. Eles nos ameaçavam, nos espancavam, e eu pensava que nunca sairíamos dali vivos. Foi uma experiência que me deixou cicatrizes profundas e intensificou o meu transtorno de estresse pós-traumático, TFT. Quando finalmente conseguimos escapar, eu sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Preferia ficar sozinho, confiando apenas em poucos amigos. A vida nas ruas me endureceu, mas também me deixou mais vulnerável de maneiras que eu não poderia compreender completamente na época. Em 1989, após meses de dores de cabeça e uma sensação de desespero emocional, tentei suicídio. A dor era constante, uma sombra que me seguia aonde quer que eu fosse. Naquela noite fatídica estava sozinho em meu quarto, as luzes apagadas e a única iluminação vinha da lua que entrava pela janela. Segurava uma garrafa de vodka em uma mão e um frasco de pílulas na outra. Lágrimas escorriam por meu rosto enquanto olhava para a foto de minha família. Sentia-me completamente perdido, sem esperança de que as coisas pudessem melhorar. "Eu não posso mais viver assim", murmurava para mim mesmo, a voz embargada pela tristeza. "Não há saída. Não há ninguém que se importe." Abri o frasco de pílulas e comecei a engolir uma por uma, tomando goles de vodka para ajudar a descer. A cada pílula sentia-me mais entorpecido, mais distante da dor que me atormentava diariamente. Meu coração batia descompassado e uma sensação de escuridão começou a envolvê-lo. Após a tentativa de suicídio, senti uma forte batida no peito, como se meu coração estivesse lutando desesperadamente para continuar batendo. A sensação foi tão intensa que me tirou momentaneamente do entorpecimento. Logo depois, tudo ficou escuro. Não era apenas a escuridão de fechar os olhos, mas uma ausência completa de luz, som e sensação. Por um momento, achei que tinha finalmente conseguido acabar com a minha dor, mas então algo inesperado aconteceu. Comecei a sentir uma leveza como se meu corpo estivesse flutuando. A escuridão começou a se dissipar e percebi que estava fora do meu corpo. Olhei para baixo e vi a mim mesmo deitado na cama, imóvel com a garrafa de vodka ainda na mão. A visão era surreal e me trouxe uma mistura de curiosidade e medo. "Estou morto?", pensei, tentando processar o que estava acontecendo. A sensação de estar fora do meu corpo era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Flutuei pelo quarto, passando pelo teto, e fui subindo cada vez mais. Podia ver minha casa ficando pequena, as luzes da cidade cintilando à distância. Sentia uma imensa alegria e liberdade a algo que nunca havia experimentado antes. As cores ao meu redor eram vibrantes, as estrelas pareciam mais brilhantes e a textura do espaço ao meu redor era diferente, mais rica e complexa. Enquanto subia, comecei a perceber uma mudança no ambiente. A leveza e a alegria deram lugar a uma escuridão espessa, quase palpável. Sentia-me como se estivesse sendo puxado para dentro de um redemoinho de escuridão. O medo começou a crescer dentro de mim, substituindo a euforia inicial. Sentia a presença de seres ao meu redor, embora não pudesse vê-los claramente. Eles estavam lá, observando, esperando. De repente, uma figura gigantesca, sem forma humana, apareceu diante de mim. Era uma presença intimidante e ameaçadora, e sua voz ecoava em minha mente sem necessidade de palavras. "Você não pertence aqui, você não é digno", a entidade comunicou de maneira ameaçadora, sua voz ressoando em minha mente. Sentindo-me vulnerável e aterrorizado, fiz a única coisa que me veio à mente. Clamei por Jesus. "Jesus, me ajude. Por favor, me salve." No mesmo instante, uma luz brilhante apareceu, afastando a escuridão e os seres hostis. A luz era tão intensa que precisei cobrir meus olhos. Quando a luz começou a diminuir, vi uma figura radiante se aproximando. Era Jesus.
Seu rosto era sereno e cheio de compaixão. Ele me envolveu em um abraço. E toda a dor e medo que eu sentia desapareceram instantaneamente. Senti uma cura espiritual, como se uma paz profunda tivesse sido derramada sobre mim. Não tenha medo, Ita. Jesus disse, sua voz suave e reconfortante. Eu estou aqui para te ajudar. Você tem um propósito a cumprir. Mas por que eu? Eu sou apenas eu. Nunca fiz nada de importante. Respondi, sentindo-me insignificante diante da presença divina. Jesus sorriu. Todos têm um papel a desempenhar. Vou te mostrar sua vida para que você possa entender melhor. Jesus segurou minha mão e juntos começamos a revisar minha vida. Era como assistir a um filme, mas com uma clareza e profundidade que eu nunca havia experimentado antes. Vi todos os meus atos, bons e ruins, e o impacto que tiveram nos outros. Cada momento de minha vida era desvendado diante de mim. E pude sentir os sentimentos e emoções das pessoas que haviam sido afetadas pelas minhas ações. Você vê, Ethan, como suas ações influenciaram os outros. Até mesmo os menores atos podem ter grandes repercussões. Jesus explicou. Você tem bondade suficiente em seu coração. Apesar das suas fraquezas e erros, você está destinado ao céu. Eu assistia, maravilhado e arrependido ao mesmo tempo. Eu nunca percebi o quanto minhas ações importavam, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria ter feito mais. Ser melhor. Você ainda tem tempo para fazer a diferença. Jesus respondeu com um tom encorajador, mas há algo mais que preciso te mostrar. Então a visão mudou. Viu o mundo atual, mas ele estava se transformando diante dos meus olhos. Jesus me mostrou uma série de eventos que ocorreriam entre 2023 e 2025. Era como assistir a uma montagem rápida de cenas, mas cada uma delas estava cheia de detalhes impressionantes. Viu os Estados Unidos passando por uma crise política profunda, com líderes sendo depostos e antigos sistemas colapsando. A Europa enfrentava seus próprios desafios, com novas formas de governo emergindo em meio ao caos. Na América Latina, movimentos populares ganhavam força, derrubando regimes corruptos e estabelecendo novas ordens políticas. Essas mudanças são necessárias, Jesus explicou. Embora tragam inicialmente caos, elas resultarão em sociedades mais justas e equitativas. As pessoas precisarão passar por esse período de transformação para aprender e crescer. Isso parece assustador, confessei, preocupado com o que estava vendo. Como as pessoas vão lidar com tudo isso? Eles não estarão sozinhos. Jesus disse com um olhar de serenidade. Há testemunhas de Deus em todo o mundo, e elas ajudarão a guiar e apoiar aqueles que precisam. A resposta ao amor e à compaixão será crucial durante esses tempos. Enquanto Jesus me mostrava o futuro, senti uma mistura de fascinação e apreensão. Cada visão era carregada de detalhes vivos. Visibilidades em chamas, manifestações nas ruas, líderes mundiais em reuniões desesperadas. Havia um sentimento de urgência e mudança, mas também de esperança e renovação. Jesus me fez entender que essas transformações não eram apenas políticas, mas também espirituais e culturais. Veja, Ethan, Jesus disse, apontando para uma cena de um grande protesto em Washington, D.C. As pessoas estão se levantando contra a injustiça. Estão exigindo transparência e verdade de seus líderes. Este é um passo necessário para a evolução da sociedade. Eu vi pessoas de todas as idades e etnias marchando juntas, segurando cartazes com mensagens de paz e justiça. Podia sentir a energia e a determinação em seus rostos. Mas também via repressão, a violência contra os manifestantes, a luta pelo poder. As cenas eram intensas e emocionantes, mostrando tanto o melhor quanto o pior da humanidade. Essas transformações ocorrerão em ondas, Jesus continuou. A velha ordem precisa ser desmantelada para que algo novo e melhor possa emergir. Mas esse processo será doloroso. Em seguida, via a Europa. Havia tumulto em várias capitais com governos antigos caindo e novos líderes emergindo. Vi jovens liderando movimentos de mudança,
impulsionados por uma visão de um futuro mais inclusivo e sustentável. Havia debates acalorados, confrontos, mas também momentos de união e solidariedade. Na Europa, a busca por uma nova identidade e propósito será intensa. Jesus explicou: eles estão tentando encontrar um equilíbrio entre suas tradições e a necessidade de inovação. A América Latina foi a próxima. Viu uma série de revoltas populares derrubando regimes corruptos. As pessoas estavam tomando o controle de seus destinos, formando novos governos baseados na justiça social e na equidade. Havia um forte sentimento de comunidade e apoio mútuo. Vi comunidades trabalhando juntas para reconstruir e revitalizar suas sociedades. Na América Latina, o espírito de comunidade e solidariedade será a chave para superar os desafios, disse Jesus. Eles mostrarão ao mundo o poder da unidade e do amor ao próximo. Enquanto assistia a essas visões, foi tomado por um profundo sentimento de responsabilidade. Senti que tinha um papel a desempenhar, mesmo que pequeno nesse grande esquema de transformação. Jesus me olhou com um sorriso encorajador. Ethan, todos têm um papel a desempenhar, ele disse suavemente. Você também pode fazer a diferença, sua jornada ainda não acabou. Após a revelação do futuro, Jesus me conduziu a uma revisão de minha própria vida. Era como assistir a um filme, mas com uma profundidade emocional que eu nunca havia experimentado antes. Cada momento significativo de minha vida foi desvendado diante de mim e pude sentir os sentimentos e emoções das pessoas que haviam sido afetadas pelas minhas ações. Vamos começar desde o início, Jesus disse, sua voz suave e reconfortante. A primeira cena era de minha infância, um momento feliz antes de tudo desmoronar. Eu estava brincando no quintal com minha irmã Jessica. Era um dia ensolarado e nossos risos ecoavam pelo ar. Pude sentir a inocência e a alegria daquele momento. Esses momentos de alegria são preciosos, Jesus comentou. Eles são o que sustentam a alma em tempos de dificuldade. Em seguida, a cena mudou para uma noite de violência em minha casa. Meu pai estava gritando com minha mãe e eu me escondia atrás da porta com medo. Pude sentir a dor e o terror daquele momento, como se estivesse acontecendo novamente. Essas experiências moldaram quem você é, mas não definem seu valor. Jesus disse, colocando uma mão reconfortante em meu ombro. Vi também meus momentos de rebeldia e desespero na adolescência. As noites frias nas ruas de Brooksville, as más companhias que escolhi. Cada decisão, cada erro, era desvendado com uma clareza dolorosa. Você vê, então, como suas ações influenciaram os outros. Até mesmo, os menores atos podem ter grandes repercussões, Jesus explicou. Você tem bondade suficiente em seu coração. Apesar das suas fraquezas e erros, você está destinado ao céu. Eu assistia maravilhado e arrependido ao mesmo tempo. Eu nunca percebi o quanto minhas ações importavam, disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria ter feito mais, ser melhor. Você ainda tem tempo para fazer a diferença? Jesus respondeu com um tom e um encorajador. Mas há algo mais que preciso te mostrar. Jesus me mostrou momentos em que, sem saber, eu havia feito a diferença na vida de outras pessoas. Pequenos atos de bondade que eu nem lembrava, mas que tinham um grande impacto. Lembrei-me de um dia em particular. Estava andando pelas ruas de Brooksville quando vi uma mulher idosa tentando atravessar a rua. Ela parecia confusa e vulnerável. Sem pensar, fui até ela e ajudei a atravessar. Não foi um grande ato, mas para ela, significou o mundo. Obrigado, jovem, ela disse segurando minha mão com força. Você é um anjo. Na época, eu tinha apenas sorrido e seguido meu caminho, sem perceber a profundidade de suas palavras. Mas agora, vendo a cena através dos olhos de Jesus, podia entender o impacto daquele simples gesto. Todos esses pequenos atos de bondade somam-se. Jesus explicou. Eles criam ondas que se espalham muito além do que você pode ver. A revisão continuou mostrando momentos em que falhei e machuquei aqueles que amava. Vi a dor nos olhos de minha mãe,
A tristeza em Jéssica quando ela não conseguia me alcançar. Essas cenas eram dolorosas, mas necessárias. Você não está sendo julgado, Ethan. Jesus disse suavemente. Isso é para que você possa aprender e crescer. Foi informado de que não poderia levar de volta certos conhecimentos, pois interfeririam em meu crescimento espiritual. Embora relutante, compreendia a necessidade dessa limitação. A revisão de vida continuou, mostrando momentos tanto de falha quanto de redenção. Vi a dor que causei aos outros, mas também os momentos em que, sem saber, trouxe alegria e alívio. Cada cena era um aprendizado, uma oportunidade de refletir sobre minhas ações e seus impactos. Uma das cenas mais dolorosas foi um momento com minha irmã, Jéssica. Ela estava em casa para o Natal durante uma de suas pausas na faculdade. Lembro-me de como ela estava animada para passar algum tempo comigo, mas eu estava perdido em minha própria escuridão. Ethan, por que você não vem comigo ao shopping? Podemos comprar presentes juntos, ela sugeriu com um sorriso esperançoso. Eu não estou com humor para isso, Jess. Vá sozinha. Respondi de forma fria, sem olhar para ela. Vi a decepção em seus olhos, um brilho de tristeza que não notei na época. Ela tentou esconder, mas a dor era clara. Naquele momento estava tão envolvido em minha própria miséria que não percebi como minhas palavras a feriram. Eu só queria passar um tempo com você, ela murmurou saindo do quarto. Jesus me mostrou a extensão dessa dor, como Jéssica se sentiu rejeitada e impotente para ajudar seu irmão. Foi uma lição difícil de aprender, mas essencial. Você vê Ethan como suas palavras e ações podem afetar profundamente aqueles que te amam. Mesmo pequenas interações podem deixar marcas duradouras. Jesus explicou, sua voz cheia de compaixão. A revisão também trouxe momentos de esperança e bondade. Vi uma cena em que durante um dos meus momentos mais sombrios ofereci ajuda a um velho amigo, Sam, que também estava lutando com seus próprios demônios. Sam havia sido um dos poucos amigos que fiz nas ruas. Ethan. Estou em um buraco fundo. Não sei o que fazer. Ele confessou uma noite, sua voz tremendo de desespero. Vamos sair dessas juntos, Sam. Você não está sozinho. Eu respondi, apertando seu ombro com firmeza. Aquelas palavras simples, mas sinceras, tiveram um impacto profundo em Sam. Vi como ele começou a lutar contra seus próprios vícios, inspirado por nosso breve momento de solidariedade. Foi um lembrete de que, mesmo nas trevas, a luz da compaixão pode brilhar. Jesus continuou a me mostrar esses momentos cada uma lição sobre o poder de nossas ações e a importância da empatia. Sentiu uma profunda gratidão por essa oportunidade de aprendizado e crescimento. Você tem bondade suficiente em seu coração, Ethan. Apesar das suas fraquezas e erros, você está destinado ao céu. Jesus disse, com um sorriso encorajador. A resposta ao amor é crucial em todos os momentos da vida. A comunicação com Jesus era instantânea e fluida. Ele me explicou que havia testemunhas de Deus em todo o mundo e que meu sofrimento fazia parte de um propósito maior. Essa revelação trouxe uma nova perspectiva sobre minha vida e minhas lutas. Entenda que você não está sozinho, Ethan. Há um propósito maior em seu sofrimento e você está crescendo espiritualmente. Jesus disse, sua voz cheia de certeza. Fui informado de que não poderia levar de volta certos conhecimentos, pois interfeririam em meu crescimento espiritual. Embora relutante, compreendia a necessidade dessa limitação. O conhecimento que possui agora era suficiente para guiar meus próximos passos. Após a revisão de vida e a revelação do futuro, chegou o momento de retornar ao meu corpo. Senti uma resistência natural, uma vontade de permanecer na presença confortante de Jesus e na paz que eu havia encontrado. Voltar ao meu corpo significava enfrentar novamente a dor e os desafios da vida terrena. Eu não quero voltar, confessei, sentindo um aperto no coração. Aqui estou em paz. Lá é só dor. Jesus olhou para mim com um olhar de profunda compaixão. Eu entendo, Ethan. Mas você ainda tem um trabalho a completar. Sua jornada na Terra ainda não terminou.
Mas o que eu posso fazer? Eu sou apenas uma pessoa quebrada e perdida. Respondi, sentindo-me pequeno diante da imensidão do propósito que ele sugeria. Cada alma tem um papel único e importante. Jesus explicou. Você não está sozinho. Deus e eu estaremos com você, apoiando-o em cada passo. Você tem crescido espiritualmente e seu trabalho na Terra é parte desse crescimento. Vi então uma visão de meu futuro. Uma série de cenas que mostravam meu crescimento e as pessoas que eu ajudaria. Era um vislumbre de esperança, um lembrete de que meu sofrimento não era em vão. Você será um farol de luz para aqueles que estão na escuridão, Jesus disse. Lembre-se de que o amor e a compaixão são as forças mais poderosas que existem. Com essa promessa senti uma renovação de propósito. Embora relutante, comecei a aceitar a necessidade de retornar. Jesus garantiu que eu nunca estaria sozinho, e que ao completar minha missão, minha eternidade seria preenchida com amor e paz. Eu prometo fazer o meu melhor, disse, com o nó na garganta. Vou tentar cumprir o que você me pediu. Jesus sorriu e me envolveu em um último abraço, transmitindo uma sensação de amor incondicional que aqueceu meu coração. Nós acreditamos em você, Ethan. Vá e faça a diferença. Senti uma sensação de puxão, como se estivesse sendo atraído de volta ao meu corpo. A luz ao meu redor começou a desvanecer e a escuridão deu lugar à consciência. Abri os olhos e me vi deitado na cama com a garrafa de vodka ao lado e o frasco de pílulas vazio. Nos anos que se seguiram à minha experiência de quase morte, dediquei minha vida a ajudar os outros. A promessa que fiz a Jesus e a presença constante de Deus em minha vida me deram a força necessária para enfrentar meus próprios demônios e, ao mesmo tempo, apoiar aqueles que estavam lutando. Uma das maneiras mais significativas de cumprir essa promessa foi através do meu trabalho voluntário em abrigos e centros de reabilitação. Lembro-me particularmente de uma noite fria de inverno em Brooksville, quando estava no abrigo local servindo sopa quente para os residentes. O abrigo era um lugar humilde com paredes desgastadas e móveis simples, mas havia um sentimento de comunidade e esperança entre aqueles que ali buscavam refúgio. Enquanto servia a sopa, notei um jovem sentado sozinho em um canto. Ele parecia perdido, seus olhos vazios, e a expressão cansada. Decidi me aproximar e puxar conversa. Oi, meu nome é Ita, posso me sentar com você? Perguntei tentando quebrar o gelo. Ele olhou para mim, inicialmente hesitante, mas assentiu. Claro. Meu nome é Alex. Sentamos e começamos a conversar. Alex me contou sobre sua luta contra o vício em drogas e como isso o havia levado às ruas. Cada palavra que ele dizia ressoava profundamente em mim, lembrando-me de minhas próprias batalhas e das promessas que fiz. Sabe, Alex? Comecei. Eu já estive em um lugar muito escuro também. Passei por coisas que pensei que nunca superaria, mas aprendi que sempre há esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Alex me olhou, seus olhos mostrando um vislumbre de interesse. Como você conseguiu sair disso? Contei a ele minha história, incluindo minha experiência de quase morte e o encontro com Jesus. Compartilhei como essa experiência transformou minha vida e me deu um novo propósito. Foi isso que me deu a força para continuar. Expliquei. E acredito que você também pode encontrar essa força. Não está sozinho. Essa conversa foi o início de uma amizade e de um processo de mentoria. Alex começou a frequentar regularmente o abrigo e as sessões de grupo que eu liderava. Aos poucos vi uma mudança nele. Ele começou a acreditar que poderia mudar sua vida a ter esperança de um futuro melhor. Uma tarde, durante uma dessas sessões de grupo, Alex compartilhou um momento significativo. Sempre pensei que minha vida estava destinada ao fracasso, disse ele com a voz embargada. Mas conhecer o Ethan e ouvir sua história me fez perceber que eu também posso ter uma segunda chance. Essas palavras me tocaram profundamente. Saber que minha experiência estava ajudando outros a encontrar esperança e propósito deu um novo sentido à minha própria jornada. Além do trabalho voluntário, comecei a dar palestras em escolas e comunidades compartilhando minha história e as lições que aprendi. Em uma dessas palestras conheci uma jovem chamada Sarah.
Ela estava passando por uma situação familiar difícil, muito parecida com a minha. Eu me sinto tão sozinha, ela confessou após a palestra. É como se ninguém me entendesse. Eu entendo como você se sente, respondi, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Passei por algo muito parecido, mas quero que saiba que há uma saída. Você é mais forte do que imagina. Sara começou a frequentar as sessões de grupo e, aos poucos, sua confiança começou a crescer. Ela encontrou uma comunidade de apoio e começou a acreditar que poderia superar suas dificuldades. Ao longo desses anos, minha mãe, Mary, também se tornou uma grande fonte de apoio. Embora nossa relação tenha sido tensa no passado, o tempo e a cura espiritual nos aproximaram. Estou tão orgulhosa de você, Ethan, disse ela uma noite, enquanto tomávamos chá na cozinha. Você transformou sua vida e está ajudando tantos outros. Seu pai ficaria surpreso com o homem que você se tornou. Essas palavras significaram muito para mim. Saber que minha mãe via e apreciava a minha transformação me deu ainda mais força para continuar. A relação com minha irmã Jéssica também se fortaleceu. Ela sempre foi uma rocha em minha vida, mesmo nos momentos em que eu não percebia. Nos reconectamos e passamos a nos apoiar mutuamente. Estou feliz que você encontrou seu propósito, Ethan, disse Jéssica durante uma visita. Sempre soube que você tinha algo especial. E agora você está realmente fazendo a diferença. Esses relacionamentos renovados e o trabalho que estava fazendo deram um novo significado à minha vida. Sentia que estava finalmente cumprindo o propósito que Jesus me havia revelado. Mas o caminho nem sempre foi fácil. Em 2004, enfrentei outro período de dor física e solidão. A dor constante me levou novamente ao ponto de desespero. Lembro-me de uma noite específica onde estava deitado na cama, sentindo que não podia continuar. Porque essa dor não para. Murmurei para mim mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não aguento mais. Foi então que senti novamente a presença divina. Era como se uma luz suave e reconfortante estivesse ao meu redor. Uma voz poderosa, cheia de amor, falou comigo. Ethan, você não está sozinho. Sua jornada ainda não acabou. Você tem um propósito a cumprir. Essa presença me trouxe uma paz que não sentia há muito tempo. Lembrei-me das promessas feitas a Jesus e da missão que me foi dada. Coloquei de lado os pensamentos de desistir e decidi continuar lutando. Eu vou continuar, prometi em voz alta, sentindo uma nova onda de determinação. Vou cumprir minha missão. Essa experiência reforçou minha crença de que, mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. Deus estava comigo, guiando-me e apoiando-me. Hoje, compartilho essa história para que todos saibam que, apesar das dificuldades e do sofrimento, há um propósito maior em nossas vidas. As transformações que Jesus me mostrou já começaram e é essencial que mantenhamos a fé e a esperança. Saber que não estamos sozinhos e que o amor prevalecerá no fim, nos dá a força para continuar. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.